Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Esportes Mais. Estamos no ar, definitivo, 19 horas 30 minutos, trazendo para vocês aí a programação de hoje. A Rádio Esportes Mais trazendo aí um convidado especial hoje para participar conosco, com a parte musical e também com dando seus palpites aí, né, os pitaquinhos, o André Bellini. Antes de falar da programação, já quero agradecer a participação. Boa noite, André, obrigado por participar conosco aqui, né? Boa noite, Julião, boa noite, Léo, boa noite toda a galera que tá ligada aí na programação. Prazer estar aqui participando com vocês. Hoje você vem como André, torcedor, você Sim. vem como vocalista do Locomotron e também do trabalho solo, né? Sim, tô lançando a carreira solo. Bacana. Então estamos ao vivo, 19 horas e 32 minutos, a gente tem bastante coisa para falar. Léo, boa noite, obrigado mais uma vez pela participação, destaque inicial. Boa noite, Júlio. Boa noite, André. Boa noite, amigos da nossa Rádio Esportes Mais. Hoje uma noite recheada, né? Além da participação aqui luxuosa do André com a gente vai falar aí um pouquinho também a respeito do Paulista, do clássico aí Corinthians e São Paulo e tudo que movimentou o esporte nesse final de semana. Muito bem, então é isso aí. A Rádio Esportes Mais está no ar, trazendo aí para vocês o que foi realmente notícia nesse final de semana. A gente vai abrir o programa, né? Trazendo aí a informação do Santos. A gente já vai pôr o hino do Santos aqui para você, ouvinte santista, já mandando um abraço aí pro Alex Prado, né? Alex Prado, que é o torcedor santista, talvez o único do grupo do Liverpool lá, né? Não, deve ter mais uns 2 ou 3, é por aí que vai, né, Léo? Quantidade de torcedores do Santos, a gente sabe que o pessoal fica bravo quando a gente fala aqui, mas... Enfim, nós vamos começar falando do Santos. Sobe o hino do Peixe. 19 horas 33 minutos. Pois é, antes de trazer a notícia, o André, seu pai é santista, né? Não, meu pai é corintiano. Eu tinha o Belinão lá, eu tinha certeza que ele era santista, eu já ia lançar uma provocação. Mas não, ele é corintiano, mas meu pai é fraco pra futebol, viu, cara? Vou deixar a provocação pra ele lá pro final, então, né? Tá tranquilo. Bom, então falando do Santos que enfrentou o Santo André no final de semana, no estádio Dr. Bruno José Daniel, Léo, 3 horas da tarde, um tempo quente, sol, né, prejudicando. A gente até comentou no programa passado que o jogo às 3 horas da tarde é porque não tinha refletor no estádio, quer dizer, eu não sei se por economia ou qual é a situação, mas por isso o jogo foi às 3 horas da tarde. O Santos, Léo, venceu por 1-0 o gol do Copete, começou a semana sob risco de não chegar aos mata-mata do Campeonato Paulista, né, com os muros da Vila Belmiro foram pichados em protesto após a derrota para o jogo contra o Palmeiras, né? A mesma semana terminou com vitória sobre o Santo André por 1-0 nesse sábado e o time de Dorival Júnior garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista, após o empate também do Mirassol contra o Novo Horizontino. A calmaria foi conquistada com resultados, mas ainda não com futebol. E assim, lá no ABC, o Santos apresentou problemas, perdeu chance, mas conseguiu vencer. Bom, o Santos foi a campo, vamos trazer a escalação aqui com Vanderlei, que voltou de lesão, Lucas Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota, Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno, e no ataque Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Aí entraram então o Copete, autor do gol, Vitor Bueno deu lugar a Vladimir Hernandes e o Kleber entrando no lugar de David Braz. Bom, Léo, como a gente estava falando, após a derrota do Santos para o Palmeiras no Clássico, houve muita cobrança da torcida santista, pichação de muro, ameaça de invasão ao centro de treinamento, enfim, aquilo que a gente já está cansado de ver. Mas no final das contas, uma vitória simples, um empate do Mirassol trouxe aí a classificação do Santos. O que você fala para o torcedor santista a respeito do Santos ter se classificado dessa maneira? Enfim, obrigado mais uma vez pela participação. Bom, o que não fazem 6 pontos na tabela, né? O Santos começou a segunda-feira passada, o Santos estava com 13 pontos, estava 2 pontos atrás do Mirassol e estava 6 pontos atrás da Ponte Preta, né? 2 vitórias do Santos, o Santos ganhou aqui em São Sorocaba contra o São Bento, uma vitória por 2-0, e no sábado já ganhou aí também do Santo André. Eu queria saber agora o pessoal que foi pichar a Vila Belmiro, se eles vão pegar o dinheiro da tinta de volta, o que vai acontecer, porque da mesma maneira que o Dorival Júnior fez um trabalho excelente com o grupo limitado que ele tinha o ano passado no Campeonato Brasileiro,
E também a vice-campeonato. levou. O Santos está na Libertadores, está bem classificado na Libertadores. Começou mal o Campeonato Paulista, mas também nessa situação do Campeonato Paulista de muito equilíbrio no início do campeonato. E não via motivo nenhum para a torcida do Santos estar tão eufórica, tão afoita, cobrando resultados tão expressivos no início da temporada, né? E com o time que tem, né? E com o time que tem, o time não se reforçou, perdeu algumas peças, o reforço que veio não fez grandes efeitos, né? O goleiro acabou se contundindo, trocou o goleiro. Então, não tinha motivo para a torcida do Santos ficar tão desesperada. Perdeu para o São Paulo em casa, ok. Perdeu para o Palmeiras em casa, ok. Mas resultados de clássico são resultados geralmente equilibrados, né? E como a gente sempre fala, nós estamos aqui há 2 meses da temporada. Quer dizer, é o início total. Até achar um entrosamento, achar uma equipe ideal. O Vanderlei, que foi titular o ano passado inteiro, começou, se machucou. Entrou o goleiro reserva que deveria ter jogado sábado, acabou não jogando. Mas é isso, é um pouco de abuso da torcida santista fazer esse tipo de cobrança, né? E tem um bom elenco também, né? Tem. Se a gente analisar, olha, Renato, Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Thiago Maia, Zeca, são todos jogadores a nível o Lucas de seleção. Lima até o ano passado na seleção era a maior promessa que tinha da seleção. Depois caiu um pouquinho o futebol dele, mas é um grande jogador. Ele, pelo Santos, ele sempre foi muito bem, sempre chamou a responsabilidade, e o Ricardo Oliveira matando lá na frente, né? São dois jogadores de peso. Tanto que sobre o Lucas Lima, daqui a pouco a gente vai falar, mas o Lucas Lima continua no Santos com propostas que ele tem, mesmo assim já definiu que vai ficar até final de 2018. Então, Léo, o Santos tem um elenco que não era para ter esse tipo de revolta, vamos chamar assim, da torcida santista, né? Nada tira da cabeça que são questões políticas dentro do clube, né? Porque o início titubeante do Campeonato Paulista não é para tanto, né? Então, acho que se a diretoria tem... Todo clube tem oposição, né? Então, se a diretoria consegue trabalhar junto com o Dorival Júnior, segurar essa onda, essa pressão no começo do campeonato, eu acho que o Santos tem tudo para agora se classificar, né? Na verdade, agora já entra na última rodada classificado. O último jogo agora contra o Novo Horizontino vai definir apenas a ordem de classificação, tanto o Santos quanto a Ponte Preta com 19 pontos agora. Só para saber aí aonde que vai ser o jogo de domingo, né? Se em Santos ou se em Campinas, né? Então, o Santos agora, surpreendentemente até, né? Porque o Mirassol vinha num ritmo bom, né? E acabou patinando no finalzinho. O Mirassol nas últimas 6 rodadas conquistou uma vitória e esse empate, o restante... Mirassol, quando jogou com o Palmeiras, o Mirassol era líder no geral do campeonato, né? E acabou que daquele jogo pra cá, talvez o Palmeiras tenha dado um pouquinho de azar pro Mirassol, daquele jogo pra cá o Mirassol perdeu um pouquinho do fôlego e acabou, ficou pelo caminho, né? Acabou que não vai se classificar mais. É isso aí. Bom, a agenda, as duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, para a rodada final, né? A última rodada, todas as equipes jogarão no mesmo horário, para não ter aquela questão de saber o resultado de outro, para quem precisa, né? Mas então, a última rodada, 21h45. O Santos joga em casa, na Vila Belmiro, contra o Novo Horizontino, que, aliás, será o adversário já definido do Palmeiras na semifinal. E o Santo André vai a Osasco enfrentar o Audax. Portanto, essas foram as informações do Santos aqui na Rádio Esportes Mais. Já já a gente vem para falar do Palmeiras. E a gente vai falar um pouquinho agora, antes de trazer informações do Palmeiras, com o André. André, primeiro, mais uma vez agradecendo a sua participação aqui. Tamo junto, pô. Como vocalista da banda. Fala um pouquinho, para quem não conhece, a banda Locomotron, a gente já sabe que é da cidade, mas já há mais de 10 anos na estrada. Isso. Você já tem 3 álbuns, não é isso? Isso, a gente já tá, esse ano, na verdade, a gente tá completando 13 anos já, a banda. 13 anos, aí. E a gente tem 3 discos lançados. E a gente agora está trabalhando um novo EPzinho. A gente não sabe se vai lançar um disco ainda ou se vai sair um EP com umas 5 músicas. A gente está estudando como que a gente vai ser o próximo lançamento aí, porque hoje em dia o negócio está muito rápido. Então vamos soltando uma música de cada vez e produzindo não dá sempre. Tempo de preparar um CD, guardar, fazer aquela... Você já vai dando... Eu acho que o negócio, hoje em dia, as bandas, elas têm que estar lançando conteúdo sempre música nova, né? Então eu acho que se prender a fazer um álbum
lançar 10 músicas e tal, sendo que você pode estar sempre lançando uma, lançando outra. Então a gente está estudando mesmo como a gente vai fazer um lançamento aí. Além do que com essas mídias sociais não dá tempo, né? É. Você tem que aproveitar o momento e já vai tudo uma atrás da outra. alimentando. Pô, explica pra gente o que é o EP, né? O EP seria um mini disco, né? Seria um promocional, um CD com 5 músicas, 4, 5 músicas. O investimento para se gravar um disco é muito caro, né? Estúdio, gravação, é uma coisa que gasta muita grana. Então as bandas estão optando por fazer... Porque realmente, às vezes, quando você lança um disco de 11, 12 músicas, às vezes 15 músicas, você vai trabalhar mesmo 2, 3, 4 faixas, você não consegue trabalhar o disco inteiro. Então você escolhe 2, 3, 4 músicas de trabalho para trabalhar durante um tempo, e aí o resto tá no disco, mas acaba ficando até meio perdido ali no meio. Era o lado B, né? Que precisava usar o lado B, colocava algumas músicas. Exato. Tempo pra trabalhar, hoje em dia, para ficar melhor o processo e o trabalho, e com essa velocidade da informação na internet e tudo mais, as bandas estão lançando conteúdo praticamente semanalmente. É a mesma coisa que um youtuber faz um vídeo lá e lança toda semana. A banda hoje em dia, eu acho que tem que ser nessa pegada, sabe? De lançar toda semana alguma coisa nova. E o Locomotor está se preparando para isso. A gente teve a saída do Richard, né? E a gente tá com batera novo e tal. Então a gente está se adequando, passando todo o repertório pro Cezinha que entrou agora. Qual é a identidade do Locomotron para quem tá ouvindo? Ela é mais pop, ela é mais rock, ela é um pouco dos dois? Cara, isso é uma outra coisa também que a gente... eu falo que é uma banda de rock, né? A essência principal do Locomotron é rock. Mas esse negócio de rotular a música, eu acho que tá por fora também. Eu acho que às vezes vem uma inspiração para você fazer uma música romântica e aí você vai falar assim, essa banda não é de rock, você tá fazendo música de amor. Enfim, e não é por aí, né? Então a gente se classifica como uma banda de rock porque é a essência principal da banda, mas eu acho que está aberta aí. Às vezes, dependendo da nossa influência, a música tem que viajar para onde a inspiração for. Já tem uma pergunta para você aqui. A gente vai fazer essa pergunta, você responde, depois você faz um som pra gente. Beleza. Pra gente continuar com a programação. Mas a pergunta do Carlinho aqui na Rádio Esportes Mais, ele quer saber o seguinte: como as bandas, no geral, aí na sua opinião, estão fazendo para se manter com essa possibilidade de baixar músicas via internet? Quer dizer, uma coisa é você comprar e pagar, outra coisa é que você sabe que você entra em diversos sites e consegue baixar. E baixa a música de qualquer forma. Por um lado, isso é excelente para a banda, porque esse lance multiplica, né? E você, uma banda que está no começo, isso é interessante. Uma banda que está no princípio do trabalho, o ideal é que a música se espalhe mesmo, independente se a pessoa está pagando ou não pelo som. O correto era sempre o artista receber por direitos autorais. Sim, até acontece, é uma coisa que está evoluindo e está melhorando. Mas hoje em dia, eu acho que a principal receita das bandas é o show, né, cara? Não é tanto venda de disco, até você vende, mas é mais o fã mesmo que compra, a pessoa que gosta mesmo da banda, porque quem gosta ter o CD, quer ter encarte, saber os detalhes das músicas. Eu acho que isso não vai morrer nunca, dificilmente. É importante. Eu, por exemplo, eu gosto muito disso. As bandas que eu curto, eu compro o disco e eu faço questão. Mesmo eu tendo no Spotify, nessas coisas, eu tenho 1 milhão de bandas, mas eu acabo comprando o disco quando eu gosto mesmo, porque eu gosto de guardar. Mas a receita da banda mesmo, hoje em dia, tá mais no show, tá mais em produtos que eles vendem, camisetas e outros tipos de merchandising, do que propriamente na receita da música e tudo mais. Infelizmente, né? Tá certo. A não ser os grandes, né? Os grandes ganham um pouquinho mais com isso. Tem uma exposição diferente em outros canais. Aí acaba ganhando um pouco mais. Beleza. O que você pode trazer de música pra gente ouvir aqui? E na volta a gente abre de novo falando do Palmeiras aí. Bom, como a gente estava falando do Locomotron, né, primeiro, então eu vou tocar uma música do Locomotron, depois eu toco alguma do meu trabalho solo. Perfeito, vamos lá. Eles vão mandar checkmate, então. Quando eu te vi passar, não tive chances. Me deparei com o brilho do seu olhar, tão lindo e tão profundo, um oceano, um novo mundo que eu descobri e quero desbravar. Troca de avisos no sorriso, atração fatal, jogo de olhares, checkmate no final. E à noite acabo com você aqui de novo, me perdi.
Me deixe essa noite, eu só preciso de um minuto pra pensar. Em tudo que você me diz eu quero acreditar. Me deixe essa noite, eu só preciso de um minuto pra pensar. Em tudo que você me diz eu quero acreditar. Quando eu te vi passar, não tive chances. Me deparei com o brilho do seu olhar, tão lindo e tão profundo, um oceano, novo mundo que eu descobri e quero desbravar. Troca de avisos no sorriso, atração fatal, jogo de olhares, checkmate no final. E a noite acabo com você aqui de novo. Me perdi. Me deixe essa noite, eu só preciso de um minuto pra pensar. Em tudo que você me diz eu quero acreditar. Me deixe essa noite, eu só preciso de um minuto pra pensar. Em tudo que você me diz eu quero acreditar. Tá aí, portanto, Locomotron, 19 horas 47 minutos. Essa foi a música Checkmate do álbum do Locomotron. Bom, já voltamos então. Fique ligado, Rádio Esportes Mais, sua voz na web. CR Fotos, cabine fotográfica. por favor. Fotos ilimitadas, lindos acessórios para incrementar suas fotos, impressão em alta qualidade, fotos personalizadas com o tema ou logo da empresa, seus momentos inesquecíveis registrados na hora. Tem casamentos, aniversários, baile de debutantes, eventos corporativos. Fotoboot é diversão garantida para sua festa. Ligue 97308-3578 ou 97117-4158. Visite o site www.crfotos.com.br. Curta também as páginas do Facebook, facebook.com/cr-fotos. CR Fotos, cabine fotográfica, diversão garantida na hora. Estamos de volta, 19 horas 49 minutos. Antes de seguir aqui com o Palmeiras, eu vou falar aqui, mandar uns abraços já, o Carlinho, o Flávio, a Carla que está na escuta aqui, o Buiú e os amigos do VRB. Vamos citar aqui que tem uma porção de gente lá na escuta, viu, Léo? Semana passada nós divulgamos lá o time de futebol, né, do VRB. Ficou faltando a foto, né? Ele mandou? Mandou? Na verdade foi publicado lá no site, mas aqui ele mandou também. Quem de repente já entrou no WhatsApp aqui, ele vai... VRB, André. VRB é o Vila Rio Branco Vila Rio Futebol Branco. Society. Isso, assim a gente Que já aprendeu. jogou nesse final de semana, venceu o Entre Amigos por 10-5. E aí ele manda aqui, o Buiu fala: e aí, Julião, manda um salve pros amigos aqui. Então vamos listar. Tem o Léo, seu xará. Tem o Nikito, o Japa, o Teta. O melhor são os apelidos. O Teta, o Neguinho, Fabinho, Martins. Tem um amigo que chama Teta também. Um abraço pra ele. Então, o Fabinho, o Martins, o Toco e também tem a diretoria, né? Pera aí que eu vou trazer o nome da diretoria aqui, que isso é importante. É o Carninha, o técnico Brunão, o Gil e o Buiú, né? É isso aí, então um grande abraço pessoal do Vila Rio Branco, o VRB, né, do Futebol Society. Eles estão no campeonato aqui nas quartas de final, são 2 chaves. Depois manda mais informações aqui, Buiu, que a gente vai divulgando, beleza? Grande abraço pra todo mundo aí. Buiu, avisa o pessoal do Entre Amigos aí, primeiro, treinar um pouquinho, né? Segundo, mandar foto também aí pra você provar que teve esse adversário aí. Pede pro pessoal mandar foto pra gente também aí. Precisamos provar, né, Léo? 10-5, precisamos saber quem são os adversários aí. Mas é isso aí, grande abraço pessoal que tá na escuta aí. E continue ligado na programação. E sempre que quiser mandar abraço, nós estamos por aqui também. Posso mandar um abraço? Lógico. Mandar um abraço pro Rafa Meirelles, vovô garoto, meu amigo. Fez aniversário esse final de semana.
E meu parceiro também num projeto que eu tenho de trio, né? Que é com o Bruno Zoilo do Locomotrão no baixo. Certo. E o Rafa, ele é o batera, percussionista, batera é um... Esse é o Dan Funk. Não, esse é o Jonas Trio. Jonas Trio. Isso. Rapaz, você tem muito projeto. Ah, o negócio é a música, né, pai? É isso aí. Bom, Léo, vamos voltar a trabalhar aqui, falar do Palmeiras. Solta o hino do Palmeiras, então. Os palmeirenses, eu não sei dizer se os palmeirenses estão muito felizes, estão mais ou menos. O Léo vai dizer também como comentarista, mas também como torcedor palmeirense. Palmeiras jogou nesse final de semana também em casa, empatou com o Audax. Léo teve um golaço. Palmeiras gosta da situação cobertura, né? É palco, né, Júlio? É palco, né? Palco. É. O palco tá aberto pra todo artista. Mas né? é pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Tomou Não, gol de cobertura. Eu fico no palco, Eu fico É. no palco. Bom, dono da melhor campanha da primeira fase. Deixa eu baixar um pouquinho só o áudio aqui do hino, porque senão ninguém vai me ouvir. Beleza. Dono da melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, o Palmeiras voltou aos trabalhos na academia de futebol na manhã desta segunda-feira. Com desfalques, Eduardo Batista trabalhou a equipe com mudanças em relação aos últimos jogos. A principal novidade do time titular foi a presença de Ioran. Depois você me diz quem é esse, tá, Léo? Que foi inscrito no Campeonato Paulista. É Johan, ele veio do Chapecoense. Ioran da Chapecoense, ok. A equipe que atuou na primeira parte do trabalho contou com Vinícius Silvestre, Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto, Felipe Melo, Pitbull, Roger Guedes, Rafael Veiga e Johan, como preferir, e Eric e William no ataque, né? Bom, para o duelo contra a Ponte Preta nesta quarta-feira em Campinas, o técnico Eduardo Batista pretende escalar o que ele tiver de melhor. Os desfalques certos são o Thiago Santos e Tietê, suspenso com 3 cartões amarelos, né? Na equipe reserva, que foi completada com garotos da base. Pô, mas não tem 2 times lá, precisou da base para puxar? Bom, continua. As ausências do dia foram Tietê, Michel Bastos e Vitinho, que trabalharam nas partes internas do Centro de Excelência do Verdão. Alejandro Guerra, Miguel Borja, Yerry Mina e Dudu continuam com as seleções, né? O Dudu na seleção brasileira e os 3 jogadores colombianos nas suas seleções que continuam nas eliminatórias. O Palmeiras soma 25 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Corinthians na primeira colocação geral e com isso leva vantagem, né, Léo? Bom, a pontuação, porém, continua a ser contabilizada na fase de mata-mata. Léo, Palmeiras jogou no sábado, empatou 2-2 com o Audax e já está se preparando aí, então, para essa rodada final na quarta-feira. O que você projeta do Palmeiras para essa parte de semifinal do Campeonato Paulista? O que você fala para o torcedor palmeirense? Bom, resultado um pouco surpreendente, mas dentro da normalidade, né? O Palmeiras já entrou classificado, o Palmeiras entrou com 24 pontos, o Corinthians tinha 18 pontos, 19 pontos. Bom, enfim, o Palmeiras tinha uma vantagem grande contra o Corinthians, né? Que é o segundo colocado. Então, assim, a motivação para esse jogo já não era aquela motivação de classificação. Com todos esses desfalques que o Palmeiras apresentou, né, desfalque para a seleção brasileira, desfalque para a seleção colombiana, desfalque para a seleção venezuelana, né, porque o Guerra é venezuelano. O Guerra é venezuelano. Eu falei colombiano, mas na verdade ele vai para a seleção da Venezuela. Então, assim, a opção que as federações fazem de não parar os campeonatos para os jogos da data FIFA, os jogos da seleção, aqui, né? Enfim, é só aqui, mas como também tem poucos jogadores do Brasil que servem a seleção brasileira, né, então eu acho que foi o Dudu, foi o do Flamengo, Diego. O goleiro, o Everton. O Everton e o do esporte, o Diego Souza. Que eu me lembro são esses jogadores que jogam no Brasil. Realmente de fora. Não, o do Corinthians, lateral. O Fagner. Isso aí. Mas são poucos jogadores, né? Você falou do Corinthians, ele entrou na rodada com 20 pontos. 20, Mas a opção é por se manter as rodadas, né? Até porque também fica meio chato o final de semana quando não tem rodada do campeonato, né? São 2 da eliminatórias, né? Ficaria aí 2 datas perdidas, né? A seleção não joga mais de quarta, não joga mais de domingo, né? Tem jogado de ou terça ou quinta-feira, então acaba que não coincide com as datas das rodadas dos campeonatos, né?
Mas, enfim, o jogo contra o Audax, time classificado, time recheado entre reservas e garotos da base. Esperando aí agora só o final dessa fase, né, com uma fase, né, para os times grandes, tirando o Santos que teve dificuldade no início do campeonato, para os times grandes é uma fase meio que demorada para terminar, né? O Palmeiras agora fica de olho apenas no jogo contra o Novo Horizontino, né, que também já está classificado. O jogo contra a Ponte Preta é um amistoso, não tem nem o Palmeiras nem é ultrapassado pelo Novo Horizontino. Então o jogo contra o Novo Horizontino já é mando do Palmeiras. Essa última rodada realmente vai ser aquela que para muitos não serve mais para nada, né? Então, aí o Palmeiras é uma oportunidade de testar novos jogadores. O Eduardo Batista dá ritmo de jogo para alguns jogadores que não vêm jogando. Ele tem feito muito bem isso, né? Colocando o Alexandre, colocando o Roger Guedes, colocando o próprio Eric, que não vinha jogando, né? O Vitinho, agora ele conseguiu colocar o Vitinho um pouquinho nesse jogo contra o Audax, né? Então é uma chance que o Palmeiras tem aí para movimentar o elenco nesse jogo contra a Ponte Preta. Tanto é que até nesse jogo de sábado, eu vou trazer a escalação aqui, ele trouxe o Jailson, de novidade, aí o Fabiano, o Antônio Carlos, mais uma novidade, Vitor Hugo, Zé Roberto, Thiago Santos, e aí eu acho que já foi para forçar o terceiro cartão realmente, o Roger Guedes, que fez um dos gols também, tomando cartão. Então na verdade essa penúltima rodada foi para zerar cartões, né? Já é estratégico. Aí trouxe o Vitinho, o Keno e o Alexandre, que vem variando junto com o Eric e o William em termos de rodar o elenco, como você está falando, né? E aí ainda a respeito desse jogo, né, a lamentar a condição do Audax, né? O Audax ano passado acabou disputando o título com o Santos, né? E revelou grandes jogadores, o próprio Tietê, revelou o Sidão, que hoje está no São Paulo. E alguns outros atletas, Yuri, né? do Santos, teve realmente bastante. E acabou que esse ano não se sustenta, ele é o último lá, ele está com apenas 9 pontos, né? Então dificilmente, né, o Santo André, tem o São Bento com 10, o Santo André com 11, né? Então são os times, o próprio São Bernardo com 10 também, são os times que vão para a última rodada brigando pelo descenso, né? Apesar do Audax ter feito uma boa campanha ano passado, esse ano realmente provavelmente vai ser um dos times que vai ser rebaixado, né? E aí ver se realmente, né? Porque o Fernando Diniz, ele já está, acho que há 3, 4 anos no Audax, né? Com um projeto a longo prazo, né? E eu escutei o Vampeta dizendo que ele só sai do Audax se ele pedir, né? Que mesmo sendo rebaixado, ele não vai ser demitido. Eles adotaram como filosofia de jogo, né? O ano passado deu certo, esse ano não tem dado muito certo. Agora pode acontecer uma situação inusitada o ano que vem, tá, Léo? O Grêmio Osasco, que também é da administração do Vampeta, subir da Série A3 para a Série A2, ele tem grande chance. E tem chance, quer dizer, praticamente rebaixado o Audax nessa temporada vai para a Série A2. Então eles vão ter dois times no mesmo campeonato. Eu não sei nem se isso legalmente, em termos de regulamento, se vai ser um problema pro ano que vem. Vamos esperar para ver. Eu lembro que quando o Palmeiras estava com a Parmalat, que teve essa discussão quando o Juventude subiu, né? Porque os dois eram patrocinados pela mesma gestão, né? Pelo mesmo patrocínio, né? E teve essa discussão que não poderia. Eu lembro que quando tinha aqueles times Palmeiras B, Corinthians B, São Paulo... Já era determinado que eles não podiam estar na mesma divisão. Mesmo que eles subissem, no campo eles não teriam acesso para não ter conflito de interesse em tabela dirigida, né? Bom, é isso aí. Nós trouxemos aqui mais algum detalhe do Palmeiras? Só fechando aqui a questão do Palmeiras, o Palmeiras agora sai do Allianz Parque, né? Joga agora contra a Ponte Preta em Campinas e depois... vai ter 2 shows, vai ter o show, na verdade 3 shows, né? 2 do Justin Bieber e um do Justin Bieber. Você comprou o ingresso? Não conseguiu, não, né? Eu vou pro final de semana ouvir Locomotron, eu acho que é melhor. Bom, vamos lá. Que bom. Que susto. Ok. Então, 2 shows do Justin Bieber e mais um show do Sir Elton John, né? Que também vem aí. Esse é um baita show, nível, cara. Né? Esse cara é outro nível? Fantástico. Tá certo. Eu confesso que eu tentei comprar ingresso pro Elton John e não consegui. Já estava esgotado já faz algum tempo já. Esse palpite da música você pode... aí eu posso falar, né? Não, o Elton John é um show muito legal desse, é um músico sensacional. Você conhece a história do Palmeiras, não? Nunca fui. Nunca foi. Aliás, nunca fui. Eu assisti show lá já e realmente uma acústica incrível, iluminação. Eu ouvi, isso eu tenho ouvido de muitos amigos que foram em shows lá
e que hoje talvez seja a melhor arena para fazer shows, sem dúvida nenhuma, porque localização. O Morumbi toda... sempre fez shows, mas eu fui muitos shows no Morumbi e é muito ruim a qualidade do som, cara. Às vezes dependendo do lugar que você fica, o som fica. Bom, eu posso horrível, testemunhar, o Léo também. Eu fui assistir um show do Michael Jackson no Morumbi. Na verdade, eu não ouvia nada e ele tava tamanho de uma formiguinha. Mas é lógico que assim, eu fui no show do Michael Jackson no Morumbi. Era outra situação. Eu assisti grandes shows no Morumbi, assisti Foo Fighters, que é uma banda que eu sou muito fã lá. Mas dependendo, assim, tem vezes que você consegue até uma qualidade de som razoável, mas a maioria das pessoas que vão nos shows no Morumbi reclamam da qualidade sonora, porque a acústica realmente não ajuda, e falam muito bem da Arena do Palmeiras por conta disso, para show. Esse acho que é um dos desafios para o gestor moderno do futebol, né? Porque as arenas, no modo geral, são muito mal utilizadas, né? A gente tem aí os estádios que foram construídos para a Copa, e a maioria deles já estão abandonados, né? Tirando alguns estádios. Arena em Manaus lá, eu vi uma reportagem que dá pena. O próprio Maracanã, né? Você vê o abandono que o Maracanã teve, né? E uma das maneiras de se manter esses estádios modernos e com manutenção, né? Utilizar para shows, espetáculos, né? Tem que diversificar mesmo, né? A gente acha até que ainda foi meio tímido ainda. Porque ali o espaço que o Palmeiras tinha, poderia ter feito, sei lá, ter feito um hotel também de parte das arquibancadas, ter feito uma área de shopping aberto ao público, né? Porque tem visitação pro estádio, mas você acaba fazendo um tour dentro do estádio, paga uma taxinha, faz um tour dentro do estádio mas ali e encerra. Foi investido em estacionamento, né? Porque é uma região central que não teria tanto estacionamento, então era... acabou fazendo, né? Local. Mas é uma dificuldade. Mas eu acho que o charme da Arena do Palmeiras é a localização, cara. Sim. O acesso dele é muito fácil. É perfeito o acesso, tem shopping perto ali do lado, é muito bom. O Morumbi também teria tudo para ter uma estrutura legal, mas o Morumbi está muito longe ainda. Precisa ter uma reforma, precisa ser modernizado o estádio. Ali tem muito problema de estacionamento. Quando tem show lá e jogo, o pessoal abusa dos estacionamentos, invade em terreno e faz estacionamento. Na hora que você volta, não tem mais ninguém tomando conta de nada. Isso aí. Enfia a faca, fogo. Duas coisinhas. Gabriel Jesus está lá, né? Veio tratar aqui no Centro de Fisioterapia do Palmeiras, liberado e com o aval do Manchester City. E o Palmeiras tem uma nova contratação, que é o zagueiro Luan, que veio do Vasco. O que você fala desse zagueiro? É um zagueiro que vem para compor o elenco, né? O Palmeiras tem um número de zagueiros muito bons, né? Que já vem há algum tempo dando conta do recado, né? O ano passado o próprio Jailson, que chegou sem ritmo de jogo, conseguiu entrar e manter. Está invicto ainda, né? Empatou contra o Audax, mas não perdeu. Muito por conta da zaga do Palmeiras, tem uma zaga forte, consistente. Não me recordo quando foi que o Palmeiras perdeu um jogo com mais 2 gols de diferença. Faz tempo, eu acho que a zaga tem dado conta do recado, sim. Em relação ao Gabriel Jesus, né? A gente precisa perder a síndrome de vira-lata, né? Porque você vê, o jogador, ele joga na Inglaterra, né? Que referência mundial aí para medicina, né? E a fisiologia no Brasil, a fisiologia esportiva está tão avançada, né? Que a maioria dos jogadores preferem vir tratar aqui. Acontecia muito isso no São Paulo, no Refs também, né? O pessoal machucava lá e vinha tratar aqui. O São Paulo recuperou vários jogadores, né? Que vieram contundidos. É claro que eu acho, isso é o próprio bem pessoal. O Adriano só jogou no São Paulo, eu falo isso pra todo mundo. O Adriano não deu certo em lugar nenhum, mas no São Paulo, cara, ele jogou bola. Ele veio ruim da Itália, né? Se tratou do São Paulo recuperou o jogador, acabou fazendo um contrato com ele, foi a última vez que a gente viu o Adriano jogando bola, né? É claro que assim, existe aquela história, opinião minha, mas assim, esses jogadores que saem dos grandes centros e vêm tratar no Brasil, eu acho que tá muito mais porque quer ficar próximo dos amigos, família e estrutura, obviamente, mas ele tá aproveitando um pouquinho para dizer, sim, mas o clube lá não liberaria se não tivesse qualidade, que eles sabem que aqui, dependendo do lugar, tipo, o Palmeiras hoje tem uma estrutura legal, o São Paulo tem.
Então, dependendo do lugar que vai tratar, eles liberam também, senão eles não liberariam. Investimento para mais de 60 milhões de É lógico de que euros. pro jogador pesa isso, né? Acho que eles querem voltar, ficar Eu imagino perto que da ele família. pode alegar. É uma mas mini férias, né? Ele vai alegar dizendo o seguinte: olha, eu vou me sentir melhor para minha recuperação e tal. E lá tem todo. Então ele aproveita para fazer o merchan para voltar, né? Por último, Júlio, o Palmeiras e Novo Horizontino, confirmado, o jogo de quartas de final do Campeonato Paulista será no Pacaembu, por conta desses shows, né? Mas só uma informação pro Flávio. O Flávio, ele é o nosso... Ele é o fiscal. O Flávio é o fiscal. É o fiscal, então ele fica vigiando todos os clubes para cornetar. Então, só uma informação pra ele, o gramado do Aliança será totalmente trocado, a grama já está De novo, Léo? de novo, como vai ter esses dois shows, a grama já está sendo cultivada no interior paulista e é uma estrutura que vai envolver 40 caminhões para transportar o gramado novo que já está plantado, já está tratado. Todo time precisaria de um Paulo Nobre, fala a verdade. Não é? Então, né? O que o Paulo Nobre não faz? Só não consegue comprar um Mundial, né? É o seu Walter Torres, né? Porque... Só não dá pra então, comprar um Mundial. Assim que dá, terminar... O Mundial ainda não tá à venda. Não dá pra Assim que comprar. terminar o show do Elton John, já entra com as Mas máquinas. acho que se pagar direitinho... Hoje em dia tá assim. Tira esse gramado que vai estragar durante os shows e já vai colocar a grama nova aí, mas mesmo assim o jogo contra o Novo Horizontino já está confirmado para Pacaembu. Então eu vou encerrar o noticiário do Palmeiras dizendo o seguinte: você já falou que o que faz uma boa gestão, né? Você vê que eles estão usando a arena com outros produtos, no caso a música, e também já estão pensando e se planejando para após a música ter condições de recuperar o gramado. Então isso de fato faz uma grande diferença, essa gestão, e obviamente as questões financeiras que isso envolve, né? Bom, vamos agora voltar a falar um pouquinho de música aqui, falar de novo com agora o André, vocalista, né? Tá dando um espetáculo bom aqui, viu, André? Eu tô gostando de ver, o povo vai, seus amigos lá vão falar, vai várias vezes lá na rádio que tá bacana. Qual foi sua influência em relação à música? Você mencionou Foo Fighters. O que mais que você tem de influência para pensar, pô, desde criança, poxa, eu quero entrar na música, não digo, você já vive de música, né? Uhum. Eu espero que esteja sendo assim, né? Viver da música. Graças a Deus. Né? Mas desde criança, quais eram as suas influências? O que te motivou? Cara, o artista que mais me influenciou para eu começar na música foi meu pai. O seu Ele pai? Não. Você não acredita, né? Mas meu pai, ele tocava violão e cantava muito bem. E, cara, eu tenho registros assim na minha cabeça inesquecíveis de tipo, sabe, domingo se acordar e ir pro quarto dos seus pais, meu pai tá deitadão com o violão dele lá e cantando, minha mãe cantava também. Eles tinham umas músicas que eles faziam em duetos dos Carpenters. Pô, então eu cresci ouvindo coisa boa e influenciado pelos meus pais, de certa forma, sem querer, porque meu pai nunca foi um mega Seu pai músico. não ouvia funk, não, né? Não, só influência boa, Bee Gees, sabe? Coisas que me ajudaram muito a me tornar o músico que eu sou hoje, porque eu escutei muito Bee Gees e tem lance de vozes e tal nos Bee Gees, então muitas das minhas influências vieram daí, cara. E... Enfim, e aí eu cresci, eles despretensiosamente, eles tocavam assim, não era uma coisa tão... que acontecia como uma rotina, mas de vez em quando eles faziam isso e acho que aquilo me deixava tão fascinado que eu fui, a princípio, imitando o meu pai, tocando as músicas que ele tocava, e no final eu acabei desenvolvendo uma coisa que eu nem esperava também, mas com certeza por influência desses dois aí, do meu pai e da minha mãe. Você falou, acho que é isso que eu quero pra minha vida, né? Cara, quando eu percebi que era muito especial pra mim estar com música, estar fazendo música, então isso mudou muito na minha vida, mas foi um pouquinho mais pra frente, assim, foi com, sei lá, eu com 6, 7 anos eu já olhava meu pai, já tentava aprender algumas coisas no violão, mas já foi lá com 14, 15 que eu fui montar a primeira banda, fazer o primeiro som, assim. E em cima da primeira banda, o Locomotron apareceu como na sua vida? Cara, o Locomotron foi a minha primeira banda oficial, assim, porque antes a gente montou uma bandinha na escola para participar de uma amostra de talentos no Colégio Objetivo, e foi aí que eu percebi, eu comecei a ganhar gosto mesmo pela música, e aí nessa época, alguns anos depois, eu ainda estava no Objetivo, eu frequentava uma lan house que era ali perto do colégio, e quem trabalhava nessa lan house era o Henrique Satin, que foi o primeiro baterista do Locomotron.
E aí ele já tocava, tá? E eu já sabia que ele tocava e tal. Então eu cheguei nele e falei, pô, cara, eu sei cantar, qualquer dia que se precisar, me chama aí e tal. Aquela E aí oportunidade, foi, né? então, e aí ele saiu da banda e ele falou, quer montar uma banda, cara? Vamos montar uma banda, eu já conheço um guitarrista e tal. E aí a gente começou a formar o Locomotron. A primeira formação do Locomotron era eu, o Satin, e ele conhecia e estudava com o Marquinho. E chamou o Marquinho pra banda. E o Bruno era vizinho e praticamente amigo de infância do Marquinho também. Veio pra banda nessa época. E depois a gente colocou o Gabriel. E o Gabriel que tá até hoje. A formação atual, então, tem você, o Gabriel, o Bruno e o Cezinha na bateria agora. O Cezinha que entrou no lugar do Isso. Richard. Então, quando você começou, na verdade, a formação era você, o Gabriel, o Marquinho, o Bruno e o Satin. E o Satin. Nós éramos em 5, agora quartetinho. A gente ficou um tempo de quarteto também com o Richard, né? Ficamos quase, 10 anos que o Richard esteve na banda. A gente nos últimos 2 aí foi que o Marquinhos quando saiu. O Marquinhos saiu, né? Vocês decidiram por não trazer mais ninguém. E aí você se arriscou a trabalhar mais com a tocar guitarra, um pouquinho mais, foi aí que começou esse lance também, até o meu lance solo surgiu depois, porque eu tocava a guitarra, o violão, mas era muito tímido, assim, eu tinha dificuldade de tocar e cantar, ficava muito preso, achava que eu perdia um pouco de presença de palco. Então foi meio forçado para começar a andar, mas depois peguei gosto, comecei também a fazer coisas sozinho e isso tá me ajudando muito, até pro Locomotron, pra tudo, né, cara? Você começa a se soltar e evoluir musicalmente também. Perfeito. Vamos de música? Bora. O que vem pra nós aí agora? Tocar Quer fazer uma pergunta, Léo? Eu queria saber se o André acompanhou o Lollapalooza aí, que o Metallica tava aí. Acompanhei pela TV, né? Uhum. Infelizmente eu não consegui ir nos shows, mas eu acompanhei, assisti um pouquinho pelo Multishow. Eu comentei, às vezes a gente tem algumas oportunidades, né? O Metallica tá tão pertinho aqui, né, da gente aqui, assim, num show, assim, dá vontade de dar um pulinho lá, dar uma olhada, ver como é que é essa... O show deles é sensacional, cara. Eu assisti pela internet, não assisti pela TV, mas assim, ao vivo é uma coisa surreal, assim, é a maior banda de rock, acho, hoje, de metal, né, assim, mais respeitada. São eles e então, o festival Lollapalooza em si foi sensacional, né? Vou aproveitar mais um gancho então, Lollapalooza, mas conta um pouquinho, foi em 2010 vocês participaram do... foi o começo, os festivais, os grandes festivais de música com essas bandas de rock e tal, ficaram um tempo desaparecidos do Brasil, né? Porque tinha uns Rock in Rio desde antigamente. O Rock in Rio não e aí mais. Ficou um tempão sem festivais. Aí quando voltaram os festivais, o primeiro grande festival que voltou foi o SWU. Que foi na Fazenda Maeda. Daí nesse primeiro SW teve um concurso de bandas, e aí a gente se inscreveu com o Locomotron. Tinha mais de 12 mil bandas, o Brasil inteiro participando. A gente, pelo voto popular, a gente se classificou. Depois teve uma outra seletiva em São Paulo, com as bandas classificadas. A gente tocou e a gente foi escolhido pelos jurados e fomos tocar nesse primeiro SW. Vocês fizeram a abertura de um show do Rage Against the Machine. A gente tocou antes do Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, quer dizer... Você falou do Metallica, mas aí eu já gosto mais do Rage Against the Machine. Eu também. Eu sou fãzaço do Metallica, acho demais, mas eu gosto muito mais de Rage Against. Então foi o quê? Foi um trabalho ou uma diversão nesse dia? Cara, acho que nunca foi um trabalho pra mim. Fazer um som com a banda, talvez pra mim sempre foi diversão. Uma afirmação, assim, chegamos, né? Cara, a gente chegou pelo concurso e tal, pra nós, só de fazer parte, assim, porque essas coisas elas ficam meio que na história do rock, né, do Brasil. Então, assim, você ter feito parte do line-up de um festival desse porte, pra nós já conta como, assim, poxa, tá ali no currículo, sabe? É uma coisa... E fora a experiência, né, porque a gente entrou como banda do festival, então a gente tinha credencial, a gente tinha acesso a todo o backstage, circulava. Então a gente assistia show do palco, sabe? A gente foi todos os dias do festival, não só o dia que a gente tocou, mas a gente foi todos os outros dias e com a nossa credencial a gente acompanhou muita coisa. Isso foi muito importante pra gente naquele ano. Não, bacana. Só uma outra coisinha, você falou da influência dos Bee Gees, né? Robin Gibb, Barry Gibb e... Diz alguma coisa? O Robin é o... Eu não lembro qual deles que é. No final ficou careca, né? É o carequinha que tocava teclado, né? Pra mim é uma das vozes assim, mais marcantes assim, de música, né? Cara, eles são sensacionais, né? Andy Gibb, Barry Gibb e o Robin. O Barry é o vocalista principal, que é o que tá até hoje, né? Os outros, inclusive, faleceram, né? Já morreram.
E só sobrou ele. Ele era o mais velho, se eu não me engano, e só sobrou ele. Os outros ficaram doentes. Mas era fantástico essa banda. Tem um disco deles que é One Night Show, alguma coisa assim, live, que é um ao vivo deles, que é um DVD. Eu lembro até hoje que meu pai tinha isso, ele assistia e eu falava, nossa, cara, que era muito legal aquilo. Tem uma participação da Celine Dion. É uma baita banda, cara. Muito bem. O que você vai trazer pra gente agora? Vou fazer um som do meu trabalho autoral agora. Essa música chama Groove Sensacional. Você diz que é capaz de tudo e eu sei muito bem do que é capaz. Se você me encontrar no escuro, a gente sabe como vai acabar. Eu e você, tão juntos, numa conexão. Absurdo é tentar resistir. Nosso groove é tão sensacional e a gente dança até amanhecer. Essa noite não vai ter final, a gente nunca mais vai esquecer. Nosso groove é tão sensacional, a gente dança até amanhecer. Essa noite não vai ter final, a gente nunca mais vai esquecer. Então até logo. Até logo. Você diz que é capaz de tudo e eu sei muito bem do que é capaz. Se você me encontrar no escuro, a gente sabe como vai acabar. Eu e você, tão juntos. Absurdo é tentar resistir. Nosso groove é tão sensacional, a gente dança até amanhecer. Essa noite não vai ser final, a gente nunca mais vai esquecer. Nosso groove é tão sensacional, a gente dança até amanhecer. Essa noite não vai ter final, a gente nunca mais vai esquecer. Então até logo. Até logo. E a pele falou mais alto que a razão. Aconteceu e é sempre com emoção. Só de pensar me encho de calor. Se eu te encontrar no escuro, a gente sabe como vai acabar. Nosso groove é tão sensacional, a gente dança até amanhecer. Essa noite não vai ter final, a gente nunca mais vai esquecer. Nosso groove é tão sensacional, a gente dança até amanhecer. Essa noite não vai ter final, a gente nunca mais vai esquecer. Então até logo. Até logo. CR Fotos Cabine Fotográfica. Fotos ilimitadas, lindos acessórios para incrementar suas fotos, impressão em alta qualidade, fotos personalizadas com o tema ou logo da empresa, seus momentos inesquecíveis registrados na hora. Tem casamentos, aniversários, baile de debutantes, eventos corporativos. Fotoboot é diversão garantida para sua festa. Ligue 97308-3578 ou 97117-4158. Visite o site www.crfotos.com.br. Curta também as páginas do Facebook, facebook.com/cr-fotos. CR Fotos, cabine fotográfica, diversão garantida na hora. Na mira do cano prata, e ele pensando se me mata, pensando se não mata minha mãe. Reze por nós. Muito bem, estamos de volta, 8 horas 20 minutos, 20 horas 20 minutos. Lembrando aí, tem um pessoal que está ouvindo pelo aplicativo, né, do app, que é o Listen to My Radio, ou Listen 2 My com Y Rádio.
Então você baixa o aplicativo nas lojas virtuais, lá no Google Play, no do iPhone, mas enfim, muita gente não sabe nem o site, então vamos lá, www.radioesportesmais.com.br. E aí nós temos entrevistas, a gente vai deixar também a reprise desse programa, a gente vai colocar lá para quem quiser ouvir depois. Tem entrevistas, a gente tem entrevista com o Hudson, entrevista com o Sérgio Biscola, que é atirador da Seleção Brasileira de Tiro Esportivo. Tem a entrevista com o Ademir da Guia, para você palmeirense, com o Miller, Veloso, Amaral. Então tem bastante informação lá. E a gente tem também a situação de você aqui. Se você tem uma foto no estádio, uma foto com algum atleta que você curte, quer mandar para cá, a gente publica. Tem uma área para você visitar o site e deixar sua foto lá. Manda para nós, contato@radioesportesmais.com.br, e a gente faz a publicação na nossa página no nosso site. 8h20, então repetindo, www.radioesportesmais.com.br. Léo, agora nós vamos falar então do clássico de ontem, vamos falar do São Paulo e na sequência do Corinthians. Eu vou começar trazendo as duas escalações, tá? E aí a gente vai falar desse clássico que teve de tudo ontem. Teve mais uma vez uma polêmica na arbitragem, teve a infelicidade, o André já deu logo o pitaco dele aqui. Teve a infelicidade aí de falecimento de um torcedor, e a gente vai dizer daqui a pouco também da opinião. Mas enfim, as duas equipes então entraram em campo ontem. Deixa eu tentar falar primeiro do São Paulo aqui. Bom, o São Paulo mantendo aí o Renan Ribeiro, é a terceira partida que ele joga como titular. Renan Ribeiro no gol, Araruna improvisado na lateral direita, Maicon e Rodrigo Caio que retornaram de lesão, Júnior Tavares fechando aí o quarteto defensivo, Jusilei, Thiago Mendes, Cícero e Gilberto e no ataque, né? E Luiz Araújo como o atacante aberto. Deixa eu ver que faltou alguém. Jusilei, Thiago Mendes, Cícero e Luiz Araújo, na verdade, e o Gilberto no ataque. Bom, já o microfone aí tá aberto, o André pode já começar. Já tô cornetando já. Parece que já virou um consenso aí. Então. Bom, o Corinthians veio a campo com o Cássio, Léo Príncipe na lateral, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Jadson e Rodriguinho, no ataque Pedrinho e Jô. No São Paulo, as alterações foram a entrada do Neilton no segundo tempo no lugar de Luiz Araújo, o Chaves no lugar do Gilberto. Essas foram as alterações do São Paulo. E o Corinthians trocou o Moisés, entrando no lugar de Guilherme Arana, o Camacho no lugar do Rodriguinho e o Léo Jabá. Tem dois Léo no Corinthians, você viu? Tem Léo Jabá, Léo Príncipe. Como eu falo também dos apelidos, eu espero que seja um apelido, né? Léo Jabá, no lugar do Pedrinho. Bom, São Paulo e Corinthians empataram em 1-1 na tarde desse domingo no Morumbi pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Foi o quarto jogo sem vitória de cada uma das equipes no torneio. Quinto se computada uma partida pela Copa do Brasil, mas o resultado foi pior para a equipe tricolor. O São Paulo caiu para a segunda posição do Grupo B, empatado em pontos com o Linense, 17 pontos, mas com uma vitória a menos, 5 da Linense e 4 do São Paulo. Só que garantiu a classificação para as quartas de final com a derrota do Red Bull Brasil para o Botafogo. O Corinthians continua na primeira colocação do Grupo A, garantido nas quartas de final. Com esse empate, o Palmeiras, ele continua líder do Grupo C, garantiu a liderança geral da primeira fase. O Corinthians era o único que poderia ainda tomar essa liderança, mas não foi possível diante do empate. O gol do São Paulo foi marcado pelo zagueiro Maicon, que aí já era a primeira polêmica, saiu imitando aí uma galinha, diz ele que não, se aquilo não é uma galinha, não sei o que se trata, né? Mas é engraçado isso, a gente vai falar de tudo, mas jogador de futebol, quando tem a coragem de peitar e fazer qualquer tipo de manifestação, tinha que ter a coragem também de assumir na hora de pegar um microfone e dizer, foi resposta assim. Eu acho que ele tinha que ter falado que foi uma zoeira, até porque eu acho que o futebol, o legal do futebol é isso, né? O futebol não pode ficar chato a ponto de as pessoas, não pode mais zoar, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. A gente é rival, né, do Palmeiras, sou São Paulino,
Mas eu acho demais as provocações do Felipe Melo. Eu acho que, Sim, ele eu acho que imitou o Porco no isso dá uma vida pro futebol, sabe? Essa rivalidade Faz parte. saudável, faz parte, sabe, né? Inclusive ele falou, Felipe Melo, que jogou contra time pequeno, que era o Corinthians, É. né? Ele acabou comparando É o isso Corinthians aí. com o time pequeno. Um time pequeno. Então, gol do São Paulo feito pelo zagueiro Maicon no segundo tempo, gol de cabeça, saiu imitando lá, enfim. E depois o empate do atacante Jô, que Matador em de provocação ao rei da zaga, não, Deus da zaga, né, o God of Zaga, como o Maicon se intitula, a imprensa, lá, a assessoria de imprensa do Corinthians publicou a foto do Jô como O God of God Classic. of Clássico. Então aguenta, porque ganhou do Santos, ganhou do Palmeiras e empatou com o São Paulo fazendo gol nos 3 clássicos. Então o gol do Jô, final, então empate em 1-1. Esse clássico que foi no primeiro tempo até chato, não Uhum. sei o que vocês acharam do primeiro tempo, foi fraco, né? O São Paulo teve uma chance real, que foi um chute, uma finalização, e o Corinthians também, uma defesa do Renan Ribeiro. Não adianta ter 62% de posse de bola e não saber o que fazer com ela. Eu achei que quem saiu realmente no lucro foi o Corinthians nesse clássico, porque se o São Paulo teve muito, que nem tá falando, teve muito mais volume de jogo, mas faltou aquele cara pra matar. Faltou no a final. finalização. Eu acho que fez muita falta pro São Paulo o Cueva, por exemplo, que tá sempre chegando pra finalizar. Fez muita falta o Lucas Prato. Lucas Prato. O Lucas Prato mais que o Cueva, até pelo fato de guardar mesmo. de Ele ser tem aquele- uma oportunidade, ele faz. Agora, eu achei que o São Paulo foi muito bem pelo lado do Luiz Araújo, era o Júnior Tavares, né, que tava jogando. Júnior Tavares. Então, aquele lado do campo era o lado que mais estava agredindo o Corinthians. Se você for ver, eles estavam indo pra cima, estavam indo bem, só que na hora de matar o jogo, ninguém fazia o gol. Depois o Gilberto, que você já deu sua opinião a respeito dele, depois ele acabou saindo, entrou o Chaves, né? O que você acha do Chaves como centroavante? Eu acho ele um ótimo centroavante, mas também acho que não fez nada no clássico. Ele tá realmente para a terceira opção do São Paulo, né? Porque você vê, o Lucas Prato, ele é o titular absoluto, Uhum. né? O Gilberto está sendo imediato do Lucas Prato e o Chaves está sendo a terceira opção, né? Eu inverteria. Eu acho que o Gilberto teve, na minha opinião, né? Eu acho que ele teve um momento iluminado aí nos jogos que ele acabou marcando e por isso ele teve uma moralzinha a mais. Mas eu acho o Chaves mais jogador que o Gilberto. Aqui, sou mediador Dois só São quando Paulo. eu quero, eu sou São Paulino também. Eu acho que o Chaves é fraco. Você acha? Eu acho. Você prefere o Eu Gilberto? prefiro, na verdade, sobe um garoto da base, alguma coisa, porque os Porque dois os realmente são. O Chaves ele chegou bem, né, cara? E só. E só, exato. E o Então, Gilberto já- tem aproveitado chances, sequência e tudo bem, mas ele não demonstra uma qualidade técnica a ponto É. de dizer, olha, é um centroavante, tanto que o São Paulo trouxe o Lucas Prato, Sim. tem promovido, quer dizer, a aposta do São Paulo é o Luiz Araújo. Que eu acho é um bom jogador, eu acho. Né? Acho que tem tudo pra. Até porque o Chaves é característica muito parecida também com o Prato, eu acho, né? Não sei. Sim, são jogadores de Sem referência de área, precisa daquela bola. Então eu acho que é difícil deles jogarem juntos também. Tem isso. O Gilberto não tem tanta essa característica de área. Eu não acho o Gilberto tanto de área. Eu acho que o Gilberto, a característica dele é talvez até um pouco mais parecida. Ele até sai, se É, movimenta mais. é. Bom, O outro mandar um abraço jogador aqui que pro entrou Carlinho, também- porque ele também, corintiano, já tá cornetando, falando que o juiz errou em não expulsar o NEM da primeira tentativa de homicídio, segundo ele. Não, foi feio mesmo. Mas também foi feio pro Corinthians. Mas Ele errou pros dois lados, né? Ele Wellington? errou pros dois lados, ele deveria ter dado o cartão vermelho pro Wellington NEM. Ali era jogada para também cartão acho. vermelho, assim como ele também deveria ter dado o cartão pro Pablo É. e não deu. E aí, enfim, realmente Segurou ele... o segundo amarelo do Pablo, que, com Exatamente. certeza teria que ser expulso. Queimou a largada, o Pablo, né, quis também tirar cartão pra queimar o terceiro cartão dele, né? Pra ficar na ficar suspensão fora. na próxima rodada. E pra chegar Mas correu zerado. um grande risco. Se Correu o porque ele árbitro- fez muito cedo isso, né? Geralmente você faz isso, você tá nos, sei já lá, no nos finalzinho. 35, 40 minutos. Ele fez antes dos 30 minutos, aí correu risco, né? E aí, pra você ver, né? E o Maicon tomou o amarelo por conta da comemoração, né? Então são os critérios da arbitragem aí que acaba ficando meio... E agora uma coisa que eu questiono. Geralmente você toma cartão amarelo quando você vai provocar o adversário na hora da comemoração de um gol. Era torcida única. Então não tinha nem a justificativa de dizer que ele foi provocar. Pela televisão, né? Só se for. Então assim, não, fugiu. Ele não deveria nem ter tomado aquele Não, cartão eu achei amarelo. o árbitro fraco pra esse jogo. Eu achei que ele errou pros dois lados. Eu não acho que ele
prejudicou mais um do que o outro, não. Mas eu acho que ele errou feio pros dois lados. Senhor Vinícius Furler, né? cabine Mas do fotográfica. jogo em si, Júlio, eu acho que o jogo, aquém do esperado, né? A gente esperava um pouquinho mais. Eu acho que a No torcida... contexto geral, né? No contexto geral, assim, um jogo que mobilizou muito, foram mais de 50 mil pessoas no Morumbi para assistir Recorde, né? essa... 52 mil pessoas. É um aproximadamente. recorde que vai se estabelecer aí durante um tempo, né? Porque é o maior estádio que a gente tem, nenhum outro estádio, nenhuma outra torcida consegue colocar 50 mil pessoas no estádio. E só se o São Paulo avançar no campeonato aí, for para um eventual final, talvez... Você foi citado. Você foi citado. Já você me fala, quem me citou aí. Só tô te dizendo. Ainda a respeito do jogo, bom, o segundo empate de 1-1 dos dois times, né? O São Paulo vinha de um empate de 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto lá em Ribeirão. O Corinthians vinha também de um empate com o Red Bull na Arena do Corinthians, né? Lá em Botafogo e lá em Corinthians. Isso, os dois times aí tropeçando, né? Eu acho que os dois times, apesar de estarem na Copa do Brasil, não tiveram compromissos recentes, então não teria motivo para que os times não focassem nessa reta final do Campeonato Paulista. Perderam um pouco de fôlego, né? O São Paulo agora corre o risco sério aí de não ser mandante nas quartas de final por conta desse tropeço. O São Paulo enfrenta o São Bernardo do Campo lutando contra o rebaixamento em São Bernardo, né? Então um jogo, a meu ver, duro pro São Paulo. Se eu não me engano, lá ainda é campo sintético, não? No 1º Eles de estão maio? jogando num outro estádio. Nesse ano não estão jogando a grama Parece que não sintética, teve. não. Não, né? Aliás, um gramado muito bom lá. Eu vi o jogo contra o Santos. Aham. E gramado não vai ser o problema, não. Tá, então nessa questão o resultado, apesar do Corinthians ter o São Paulo ter merecido a vitória pelo volume de jogo que apresentou, o Corinthians achou um gol de empate com o Jô, mas o resultado foi pior para o São Paulo do que para o Corinthians, né? O Corinthians numa situação mais confortável na tabela do que o próprio São Paulo, que agora vai para a última rodada dependendo aí de uma Até vitória porque de torcer contra o Linense. entra naquela situação. O empate num clássico normal, não tem problema. O problema são os tropeços que vieram acumulando anteriormente até chegar agora O e São Paulo precisar vencer. não tá de uma sequência boa, né? Os últimos jogos. E nem vamos falar ainda da Copa do Brasil, que São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro e o Corinthians vai enfrentar o Inter. Imagina se fossem jogos agora, que ficou jogado lá para abril, Mais pra né? frente, né? Se fosse agora, a situação ia ficar bem complicada para cada um. E finalizando assim também a questão do gol do São Paulo, né? Uma falha do Cássio, acho que Saiu uma errado. bola. Eu para mim, André, gol, o time grande não pode tomar gol de escanteio, né? Assim, a zaga postada, a marcação feita, O goleiro sai certo. o goleiro sai certo dentro da pequena área. Dentro da pequena área. né? O São Paulo trocou bola de cabeça dentro da pequena área. Então a falha, acho que do Cássio, né? Acho que é uma jogada prevista ali que Bom, mas você pode usar esse mesmo comentário olhando o gol de empate do Corinthians, né? A falha da Também, zaga do São Paulo foi... Também saiu, É. o Maicon Foi tinha saído da área escandalosa, quase na lateral É. e o Rodrigo Caio também tinha saído. é, Então ficou O Jô ficou ali sozinho esperando. só pra... entre a Lá zaga, pra né? É. Os dois zagueiros, cada um marcando um lado da trave e o Jô sozinho no meio, É. enfim. Mas aí eu isento o nosso glorioso Renan Ribeiro, né? É. Nosso glorioso Renan Não tinha Ribeiro. muito o que fazer. Não tinha muito o que fazer, uma cabeçada ali aqui, uma roupa. Você foi citado parte 2, eu já vou te avisar O que também. que tá acontecendo? Bom, na verdade, assim, você é o comentarista, ele tem sido imparcial, porém os corintianos não acham assim. Né? O Léo é palmeirense, para Sim. que você tenha noção, André. E assim, o Carlinho tá dizendo que você tá descaradamente zoando esse jogo, né? Que seus comentários não estão sendo coerentes. E o Sérgio tá dizendo o seguinte: que jogo você viu? Tá perguntando que jogo você viu. Porque ele disse que o volume de jogo do São Paulo não é verdade, que o Corinthians jogou muito melhor e merecia vencer. Olha, Enfim, ô Sérgio, que jogo você viu? Talvez ele tenha que colocar um outro bombril na antena dele aí, porque o E São é só Paulo... até amanhã, né? É só até amanhã. Aproveita que vai sair o sinal analógico, né? Acho que São Paulo ele teve mais oportunidades. É que o futebol é ingrato, né? Não adiantou o São Paulo ter mais volume, o Corinthians foi mais efetivo. A pouca oportunidade que teve, ele fez, entendeu? Então, no futebol, quem não faz, toma, né, cara? Exatamente. E o São Paulo toma muito gol no final da partida, e aí isso acaba tendo dificuldade para reagir. O que tem acontecido com o São Paulo é essa instabilidade, porque até faz gols, mas tá tomando muito. tem tomado muitos gols, até por isso... Interessante, né? Porque a gente imaginou que o Rogério fosse acertar a primeira defesa do time, né? Que estava sendo problema nos últimos anos, né? Mas eu acho que que, assim, até acho que o Rogério tá mandando bem, mas eu acho que
A sua parte zaga, defensiva. Maico e Rodrigo Caio, o que você fala dessa zaga? Na minha opinião, é a zaga. Também apostaria nesses dois. Mas, Léo, eu vou numa outra linha que a gente vem conversando entre São Paulinos. Por exemplo, a zaga do São Paulo, ela teoricamente não é fraca se for analisar o Rodrigo Caio, o Maicon. O problema que a gente vê os laterais com dificuldade e principalmente os volantes do São Paulo. Antes a gente tinha, por exemplo, o Hudson, que era um volante de marcação e protegia a zaga. Agora tá todo mundo subindo Hoje até tá lá, todo né? mundo achando que é camisa 10. E aí fica um pouco mais exposto. Tá resultando em gols, né? O São Paulo tá Mas fica fazendo gols, desprotegido, mas tá né? toda hora desprotegido, exatamente. O Jusilei estaria em forma? Nem um Em pouco. forma de círculo. Nem um pouco. Bom, mandando mais uma vez abraço aí pro Buiú, que tá na escuta com a galera dele lá do VRB. Pra Carla, que tá na escuta também. Aliás, tá acompanhando a gente aqui de pertinho. Tá ouvindo, fazendo Buiú os da Vila trabalhos Rio Branco? Você conhece ele? Não, será que é o mesmo Buiú que eu tô pensando? É um canhoto bom de bola, hein? Não. É que tem um Buiú que é bem famoso lá na Vila Rio Branco, mas esse não joga bola, não. Esse Ô, esse Buiú, pinguço. O que você anda fazendo aí? Ele é o quê? Não, esse Buiú que eu conheço não joga bola. É já. degustador de etílicos. É cachaceira, degustador de etílicos. Entendi. Rapaz, cuidado, hein, Buiu? Vai aprontar Mas aí não que é vai esse sobrar Buiú, pra você, não. hein? Se é bom de bola, não é esse, não. Muito bem. Bom, finalizando aqui, só trazendo a informação, o público ontem foi 51.869 torcedores. Cabe isso lá no Allianz, Léo? Não, né? Não cabe. Não, né? não cabe, Na mas com Arena o público... cabe, lá no Itaquera também não cabe, né? Não, acho Mas que tava não. vazio ontem, viu? Só pra avisar. Não tava Já cheio. fui com esse mais cheio. Já teve mais cheio. Eu não sei, André, a gente... E mais um detalhe, só época, finalizando né? aqui, ó. Público 51.869 e a renda baixa, 1.356.000, mas do São Paulo, não é da Crefisa nem do BNDES, só pra avisar, Ok. tá? Só, André, eu lembro um jogo no Morumbi que a gente assistiu 114 mil pessoas. São Paulo e Palmeiras, e São final Paulo, do né? Campeonato Paulista, que o São Paulo foi campeão. Vocês diga-se foram de juntos? Passagem. E Fomos aí, juntos. quem que ficou na... A gente tirava Quem na ficou moedinha. escondido? Na verdade, a gente sempre chegava na porta do estádio e tirava na moedinha pra ver de que lado ia assistir. E nesse caso ele assistiu junto comigo na torcida de São Paulo. Onde é que tem que fazer um programa só pra contar essas Só pra contar peripécias Só pra aí? contar essas histórias, é verdade. histórias do futebol. Eu já assisti também, acredita que eu já assisti um jogo do São Paulo também lá na época do Palestra, né? Assisti no camarote do Palmeiras, cara. Aí, tá vendo? Aí tem que sofrer um pouquinho. Eu dei uma gritadinha ali, quase que eu apanhei ali. Aquele grito contido, sabe? Bom, na próxima quarta-feira, então, pela 12ª e última rodada da primeira fase da competição estadual, o São Paulo visita o São Bernardo, como você já falou, lá no estádio 1º de Maio, Léo. E o Corinthians recebe o Linense na Arena Corinthians, todos os jogos às 21h45. E o São Paulo vai torcer pro Corinthians? Olha, Léo, não. Você vai torcer pro Corinthians, André? Nunca Por conta fiz de uma isso na primeira minha vida. classificação, Não. primeira colocação na... Não, Não, né? nunca fiz isso. Fique na segunda vai ser colocação. Ou não classifique. É, não, classificado já tá, né? Se Não, perder o Corinthians mando, perder paciência. já tá bom. Perdeu o mando, paciência. Mas é isso aí. Então são 8h38. Nós passamos um pouquinho já do horário, mas a gente vai continuar aqui mais um pouquinho. Tem que ir embora já, André? Não, Então vamos tá terminar tranquilo, aqui tô pra- esse bloco nosso aqui, pra daqui a pouco a gente voltar com o bloco final. Vamos de Locomotron, mais ou menos. Dan Funk. Dan Funk. Eu já pronunciei 2 vezes Não, é errado. assim, me eu corrija. tenho alguns projetos, né? Eu tenho o Locomotron, que é meu projeto principal de músicas autorais, a banda, né, mais antigo, 13 anos. Aí eu criei alguns projetos com amigos pra me divertir, pra curtir, tocar um som e acabou dando certo, então a gente tá levando até aí. Que é o Jonas Trio, que é com o Bruno e com o Rafa, né? E o Dan Funk, que é um projeto que a gente criou pra tocar músicas que a gente gosta, no estilo que a gente curte, mas numa pegada mais funkeada, mais groovada, com metaleira e tal. É um negócio mais big band. E também deu super certo, a gente tá fazendo bastante casamentos, eventos corporativos e tal. É uma outra linha aí, mas é uma piração total que a gente curte muito. Bacana. No último álbum você teve participação do Bruno Gouveia. Bruno Gouveia, Bruno do Biquíni Gouveia, que é Cavadão. do Biquíni Cavadão. Como é que Isso. foi essa sensação? Cara, foi demais. Ele é um cara, é um baita profissional, artista e pessoa, assim, sabe? É um cara que vale a pena conhecer, assim. Nesse meio musical, às vezes você conhece algumas pessoas, você fica meio desapontado, assim. Pô, esse cara achava que ele era legal e aí a hora que você chega, o cara, pô, ele nem fala direito com você.
E o Bruno foi o oposto, assim, ele que veio falar com a gente, sabe? Ele, na época a gente estava trabalhando com as mesmas pessoas, do escritório e tal. Então ele ouviu nossa música através desse pessoal. E ele veio falar com a gente, assim, eu gostei dessas músicas de vocês, gostaria de participar do disco de vocês. Então, tipo assim, poxa, não era pra ser o contrário, não era pra gente convidar ele? Pois é. E que honra, né, cara? Porque é um cara que tem uma história de 30 Conta anos isso aí, aí, porque né? o público Locomotron, pelo que a gente percebe aí, até em termos de idade, não é um público que vai saber bem quem é o Biquíni Cavadão, né? O Biquíni é uma banda que já tem 30 anos já tem de 30 carreira. anos de carreira. Então, assim, muita gente pode ouvir, Bruno Gouveia e tal, Biquíni Cavadão, mas quem é? Mas o Biquíni Cavadão é uma das bandas mais conhecidas aí. de muita história no cenário nos anos nacional, 80 aí, mas estourou mais nos anos 80 aí, mas eles continuam fazendo muito sucesso, os shows. A gente acompanhou um pouco aí, até participei de shows deles, abrimos alguns shows, sempre shows lotados e tal, e o público deles se renova também, né? Não é eles, por mais que seja uma banda antiga, não é só o pessoal mais velho que gosta. Os fãs das antigas continuam curtindo, mas a galera jovem que acaba ouvindo música deles tocando na rádio, alguma coisa assim, também curte, porque os caras são muito do bem mesmo. Valeu muito a pena conhecer eles. E na semana passada, se eu estiver enganado, me ajuda aí. Mas você teve um dos seus projetos, uma noite do Rapa, né? Vocês fizeram aí um cover. O Rapa também é uma influência pra vocês. A gente também conheceu os caras são assim, muito legais. A gente foi conhecer o estúdio deles em Curitiba, do Xandão, o Caroço. E aí a gente, com o trio, né, a gente teve a ideia de fazer uma noite de cover com outros brothers nossos da banda Lupa, as meninas. Fizeram um cover só de Anitta. E o Pigo, o Briel e o Perry, que é a 73/W, é um trio que eles montaram também, fizeram só cover de Nat Roots. E a gente fez um evento para tocar as bandas que a gente curte. Nat Roots, eles tocaram, a gente tocou só o Rapa e as meninas fizeram cover de Anitta. Foi super legal, cara. Que bacana, é uma mistura boa, né? E o Rapa é uma delícia de tocar, de cantar, é uma banda que eu admiro demais, acho que hoje em dia é a principal referência aí do rock mesmo, de bandas que estão na atividade aí, fazem um som com uma característica própria. E o Rapa própria. tem como a gente estava falando de identidade, ele tem de tudo. Ele tem rock, ele tem reggae rap, pra ele tem reggae, ele tem uma variação Esse é o grande, estilo né? deles, né? Você não fala assim, o Rapa é uma banda de rock. Você ouve o instrumental, você já o Rapa é o Rapa, cara. É autenticado, né? É Rapa. Você pode passar qualquer tipo de... Eu acho que é assim, tem que ser, né? A banda ela tem que criar uma característica, uma identidade que as pessoas, a hora que escutem, seja pela voz do vocalista, seja pelo timbre da guitarra do guitarrista, que você sabe que aquele timbre é sempre aquele cara, tipo, que nem o Santana. Você ouve o Carlos Santana fazendo um solo de guitarra, você sabe, cara, esse cara... Dele. Você já sabe, é o Santana. É isso aí mesmo. O timbre da guitarra já vem no teu ouvido, você já sabe o que é. Então é muito disso, né? A banda tem que criar isso, mas eu acho que não tem que se prender a estilo. A gente só pode fazer rock, só música pesada, só... Não, cara, a música ela vem, né? Às vezes você não espera e vem uma música romântica e você tem que, poxa, por que não, né? Bacana. E o que você vai trazer pra gente agora? Você quer mais uma do Locomotron ou uma do meu trabalho solo? Olha, se você me perguntar... Locomotron você já conhece. O trabalho solo sempre fica aquele gostinho de querer saber o que vem por aí. E o Locomotron, cara, eu curto todas, né? Então fica ao seu critério. Então vamos uma das novas do meu trabalho solo. Essa aqui chama Coisa de Mulher. Será que vai ser sempre assim? Toda vez que eu te encontrar vou me perder, parar no tempo. E tinha tudo para ser mais um dia normal. De repente você apareceu com 2 doses e um momento dentro do apartamento. As paredes têm ouvido, quando percebi já foi sempre nós dois. Em plena luz do dia ela se foi pra nunca mais voltar. Antes do meio-dia ela voltou, prometendo nunca mais me abandonar. Ela não sabe o que quer, isso é coisa de mulher, quer ter o homem no pé. Pois é, ela não sabe o que quer, isso é coisa de mulher, quer ter o homem no pé.
Será que vai ser sempre assim? Toda vez que eu te encontrar vou me perder, parar no tempo. E tinha tudo para ser mais um dia normal. De repente você apareceu. 2 doses de um momento dentro do apartamento. As paredes têm ouvido quando percebi, já foi sempre nós dois. Em plena luz do dia ela se foi pra nunca mais voltar. Antes do meio-dia ela voltou, prometendo nunca mais me abandonar. Ela não sabe o que quer. Isso é coisa de mulher, quer ter o homem no pé. Pois é, ela não sabe o que quer. Isso é coisa de mulher, quer ter o homem no pé. Uou, 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 é. Uou. Tá aí, 20 horas 46 minutos. Rádio Esportes Mais trazendo hoje aqui André, vocalista do Locomotron, do Dan Funk e do Jonas Trio. Bacana, são projetos diferentes, mas muito bom, vale a pena conhecer. Daqui a pouco você passa sua agenda aí, o que vai rolar nos próximos dias. Quero ver toda a galera nos shows. E a gente volta aqui então já, vamos trazer aí mais um intervalinho. Mais uma vez, CR Fotos, nosso parceiro aqui ajudando a gente nessa transmissão. E aí a gente volta finalizando o bloco, dando um palpite aí para a seleção brasileira, já vai falando aí, Léo, a gente já tem alguma informação. E aí a gente finaliza esse programa de hoje. Rádio Esportes Mais, 20 horas 48 minutos. Fique ligado, já estaremos de volta. Fotos ilimitadas, lindos acessórios para incrementar suas fotos, impressão em alta qualidade, fotos personalizadas com o tema ou logo da empresa, seus momentos inesquecíveis registrados na hora. Tem casamentos, aniversários, baile de debutantes, eventos corporativos. Fotoboot é diversão garantida para sua festa. Ligue 97308-3578 ou 97117-4158. Visite o site www.crfotos.com.br. Curta também as páginas do Facebook, facebook.com/cr-fotos. CR Fotos, cabine fotográfica, diversão garantida na hora. Quando eu te vi passar, não tive chances. Me deparei com o brilho do seu olhar, tão lindo e tão profundo. Um oceano, novo mundo que eu descobri e quero desbravar. Troca de avisos, um sorriso, atração fatal. Jogo de olhares, checkmate no final. E a noite acaba com você aqui de novo. Me perdi. Me deixe essa noite. Eu só preciso de um minuto pra pensar em tudo que você me diz. Eu quero acreditar. Me deixe essa noite. Eu só preciso de um minuto pra pensar em tudo que você me diz. Eu quero acreditar. Quando eu te vi passar, não tive chances. Me deparei com o brilho do seu olhar. Muito bem, 20 horas 49 minutos, estamos de volta aqui na parte final do nosso programa. Estamos encerrando essa jornada de hoje. Nós vamos falar da seleção brasileira, que já tem a escalação definida, vou trazer aqui para vocês. Vamos lá, o Brasil joga amanhã contra o Paraguai na Arena Corinthians. O jogo, horário de TV, Léo, às 21h45, é isso? Bom, Alisson, Fagner, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casemiro, Renato, Paulinho e Coutinho, e no ataque Neymar e o Firmino. Firmino foi mantido então
no ataque da seleção brasileira. Não fez aí uma grande participação no jogo passado contra o Uruguai, mas de qualquer forma está mantido aí no ataque da seleção. Léo, o que você fala da seleção brasileira? Jogo de amanhã contra o Paraguai. Equipe titular pronta para, quer dizer, só aí com a Daniel Alves que está de fora, né? Joga o Fagner e foi convocado o Mariano, né? Do Sevilha, veio para substituir o Daniel Alves. Bom, primeiro destaque em relação ao jogo passado, né? Acho que uma vitória surpreendente. Brasil 4-1 no Uruguai, lá no Estádio Centenário em Montevidéu. Um resultado inesperado, realmente, né? O Uruguai saiu na frente, o Brasil manteve a calma, né? Acho que o Tite deu uma identidade incrível para essa equipe, né? Mesmo saindo perdendo do Uruguai, conseguiu manter a calma e com 3 gols do Paulinho e Júlio. Então, o Carlinhos já deu o palpite dele para amanhã, que é mais um gol do Paulinho e um do Fagner. Dá para descartar esse palpite aí, né? Mas o Paulinho fazer 3 gols realmente foi uma surpresa, né? E para ele, assim, né? Na China, né? Mas aí são duas coisas, André, interessantes. Você menciona o futebol chinês. O Paulinho e o Renato Augusto, que estão jogando lá, eles estão fazendo um papel excelente na seleção. Ok. Bom, mas enfim, mas mas pro Paulinho, André, você vê, né, o cara consegue ir lá no Uruguai, no Estádio Centenário, fazer 3 gols e aí o Neymar vai e me faz um gol daquele de cobertura para chamar toda a atenção. Para desviar o foco, assim, né? Eu fiz um golaço, os outros 3 gols do cara, né? Então. Aí assim, o Brasil classificadíssimo, né, para a Copa da Rússia e agora não recebe tem o Paraguai. mais o que contestar. Agora a questão assim, quando o Tite começa a fechar treino, a tentar falar um pouco mais duro com a equipe, porque eu acho que agora o desafio é manter esse mesmo ritmo até a final dessa eliminatória, e o Brasil não disputa esse ano a Copa das Confederações, né? Não disputa. Então assim, coisa importante para o Brasil até a Copa do Mundo agora é o amistoso contra a Alemanha lá na Alemanha, né? Pois é, tanto que o Tite fala que a maior preocupação dele não tem sido nem, quer dizer, óbvio que era se classificar, mas o primeiro é ter um confronto com um europeu de peso para que ele possa realmente medir que nível eu acho que o Tite está fazendo um trabalho sensacional, até acho que recuperou aí o gosto do brasileiro assistir a seleção, né? Agora, interessante que ele tem resgatado, a gente discutiu das últimas oportunidades, André. Nós não temos outros laterais que não sejam Daniel Alves e Marcelo como os titulares oficiais. A gente tem bons reservas, mas ninguém fala da lateral sem lembrar ainda do Daniel Alves e do Marcelo. E com esse posicionamento que o Tite vem trazendo para a seleção, os torcedores têm ainda encontrado em Marcelo e Daniel Alves segurança. Porque estão jogando com Paulinho em alto nível, com Renato Augusto, tem trazido essa sustentação para a parte defensiva e aí ninguém se preocupa tanto, né? Miranda acertou a zaga, né, Léo? Miranda vem fazendo também uma participação na seleção notável. O próprio Marquinhos também, Marquinhos, né? E na verdade a gente está deixando de falar, por exemplo, de Thiago Silva e Davi Luiz, que até a última Copa eram incontestáveis, e continuam fazendo grandes jogos na Europa. Eles participam de Champions League em alto nível, mas o Brasil achou outros 2 zagueiros de altíssimo nível, Marquinhos e Miranda, e ainda tem o Gil e o quarto zagueiro vem revezando aí nas últimas convocações, né? Eu acho que ainda tem espaço para Davi Luiz e Thiago Silva, né? O Thiago Silva tanto tá nessa última no banco, mas tá lá. Eu acho que tem espaço para eles, mas eu acho que eles o Tite tá certo em dar oportunidade para quem tá jogando melhor. O Miranda tá incontestável, na minha opinião, ele tá muito bem. Isso aí. Mas o Carlinho, pode anotar aí, a camisa número 4 da seleção na Copa da Rússia vai estar escrito Vitor Hugo em cima. Léo. Pode anotar aí, essa aí eu tô bancando, né? Pode anotar aí que eu tô bancando. Você tá vendo, André? O que eu passo por aqui? É água mesmo que você tá dando? Pois é. Apesar que, assim, brincadeira à parte, se o Vitor Hugo, assim como alguns jogadores largarem um pouco
o extra bola, porque o Vitor Hugo adora um tornozelo, um cotovelo, coisas do tipo, tanto que ele foi suspenso 2 jogos por jogada fora dos lances de jogos. O Vitor Hugo realmente é um bom zagueiro, mas eu acho que tá um pouco... Tá amadurecendo, tá um pouco ainda no quesito ainda, Léo aí pra dar esse... A camisa 4 não, ele pode passear na Rússia. Aí se ele continuar muito bem, ele pode dar uma voltinha na Rússia, mas a 4 não vai ser dele, né? Não sei se é tudo isso aí. Eu tô, brincadeira à parte, assim, eu tô muito curioso de ver como vai ser a sequência do Dudu nessa seleção. Né? O Dudu é um jogador que chegou no Palmeiras numa situação muito... Ele era um jogador jovem e acabou que ele não conseguiu desenvolver no primeiro e no segundo ano todo o seu potencial. Com a chegada do Dorival Júnior no Palmeiras, ele amadureceu bastante e agora chega na seleção brasileira, acho que com força. Dorival não, com o Cuca primeiro. Isso, a chegada do Cuca, né? Isso. E hoje é um jogador que, pra mim, assim, eu tenho curiosidade de ver como que ele vai seguir na seleção brasileira, com a mesma maturidade, se ele tiver oportunidades na seleção. E o jogador aí é desejo, né? Eu gostaria muito de ver o Diego jogando nessa equipe do Brasil. Eu acho que ele não teve uma sequência tão forte igual o Robinho teve. Pra mostrar que realmente ele tem na seleção, sempre né? Teve, né? Pra mim um dos melhores jogadores que eu vi jogar recentemente, mas que também, como ele jogou muito tempo fora, né? Ficou numa segunda divisão, né? do futebol mundial, rodou por times médios, né? Então eu não boto essa fé que ele põe no Dudu, não. Eu acho o Dudu bom jogador, ponto. Eu acho que ele merecer pro jogo do Uruguai, pro jogo do Uruguai, do jeito que estava assim encaminhando até que realmente abriu de vez. O Dudu era uma opção boa para jogar aberto, como eles costumam falar agora. Eles têm um termo mais jogador de lado de campo, de extremo, sei lá, eles colocam uns. Mas para dizer assim, era uma jogada que poderia ser muito de linha de fundo para fazer essa aproximação. Tanto que os gols do Paulinho é justamente porque ele chega como opção. Né? Todo mundo esperando a parte dos atacantes, né? O Neymar abre para um lado e sai em diagonal. O Dudu faria esse outro papel que o Firmino acabou não fazendo. Talvez essa fosse uma ideia para o jogo para o Uruguai. Agora já é outra história. Paraguai vem para cá provavelmente bem retrancado, né, Léo? Porque as notícias já chegaram lá, né? Então, esse é o jogo que eu tenho até medo, sabe? Porque depois da apresentação agora, a apresentação no Uruguai, a gente está com a expectativa agora do jogo contra o Paraguai, né? E é aquele jogo que pode ser que não dê em nada também, né? Pode ser que a torcida encha o estádio, que tenha tudo para ser um bom jogo, mas que seja um jogo fraco. Eu acho que essa é a preocupação do Tite, de manter motivada essa equipe. E talvez para amanhã eu acho que ele vai mexer um pouco mais no time para poder dar oportunidade para outros atletas, para poder ver se não cai na comodidade do time, né? Bom, finalizando aqui então, Brasil e Paraguai amanhã 21h45, horário de Brasília, no estádio Arena Corinthians, né? A provável escalação, apesar que Tite já praticamente definiu, com Alisson, Fagner, Marquinhos, Miranda e Marcelo. Casemiro também, uma outra grata surpresa que vem se destacando muito no Real Madrid. Paulinho, Renato Augusto e Felipe Coutinho, e no ataque Neymar e Roberto. Volante, né? Tá bem trancadinha a casinha, como eles costumam dizer. O próprio Luiz Gustavo, eu acho um grande jogador que pode voltar para a qualquer momento, se continuar jogando, apesar que ele, como a gente falou do Diego, ele também saiu dos grandes centros, agora acaba perdendo um pouco de espaço. Mas ele estava muito bem, né? Bom, o Brasil tem pendurados para esse jogo Miranda, Marcelo continua, porque já estava, o Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Luiz, Fernandinho e Juliana. É uma lista grande, né? Arbitragem de Vitor Carrillo, auxiliado por Johnny Boscio e Coti Carreira, todos do Peru. Bom, Léo, falamos aí então da seleção brasileira. Palpite para amanhã? Eu acho que amanhã vai ser 2-1. 2-1. André, tem um palpite aí? Eu vou apostar no 3-0. 3-0, bom placar também. Eu acho que 2-0 tá de bom tamanho, apesar que eu acho que pode ser daí pra frente, né? Bom, agradecendo mais uma vez aí a participação então dos nossos amigos, todos lá da Rádio Esportes Mais, aqui no nosso WhatsApp.
que é o 975770224. O Sardinha tá lá em São Paulo, a Carla que tá acompanhando a gente aqui. Um beijo, viu, minha querida? Semana passada eu dei uma gafe, eu mandei beijo pra todo mundo e não mandei pra Carla, que é a minha namorada, tava na escuta, dando audiência, e aí fui falando beijo pra Rosana, que tá na escuta agora, pro Carlinho, pra todo mundo. Quando acabou, eu só vejo assim aqui no particular, né? E eu? Eu falei, foi mal. Então, meu amor, um beijo pra você, obrigado por estar aqui, mas tá com fone de ouvido, vocês estão vendo ali, estão ali curtindo ali a nossa programação. Um abraço também pro Flávio, pro Buiú. O Buiú ouve toda segunda-feira e ele já mandou te dizer que ele conhece, mas não é o mesmo. Todo mundo conhece o Buiú. É irmão do Toninho, esse outro que você mencionou aí, ele conhece também. Então um abraço pro Buiú, pros amigos lá do VRB. Eu quero saber, o Léo falou, quero saber quem é esse outro time que vocês venceram aí por 10-5. Manda foto pra gente aqui e vai passando aí os resultados dessa semifinal. Bom, grande abraço. André, primeiro assim, agenda de show, como é que tá? Esse fim de semana, o próximo, Locomotron, Dan Funk, Jonas Trio, como é que tá? O Locomotron, vou dar em primeira mão, a gente tava até agora se preparando, né, montando o repertório, se alinhando com o batera novo. E a gente fechou um show dia, deixa eu até confirmar aqui, em maio, a gente vai voltar para os palcos com o Locomotron, né? Dia aí, né? Isso, acho que é dia 26 de maio. Deixa eu confirmar aqui, só pra não falar besteira. Isso, dia 26 de maio, a gente vai voltar com o Locomotron. A gente vai fazer um evento beneficente na Zelt Club, em prol da ONG Sonhar Acordado. Então a gente já quer voltar ajudando as pessoas também para dar um gás inicial. Eu vejo que geralmente vocês fazem um banner de publicação e tal, passa pra gente depois que a gente divulga. Sim, a gente vai pôr na página da banda e tudo mais. Que isso aí eu fechei hoje, nem tá divulgado, acho que nem a banda em si inteira tá sabendo. Os caras já estão divulgando, então. Tá em primeira mão. Eu fechei hoje à tarde. Eles ligaram pra gente, convidaram e a gente sempre assim, tem a oportunidade de poder ajudar através da nossa música, é um prazer, né? Aí a agenda desse final de semana, eu vou tocar na quinta-feira, dia 30, no Rocket, ali no Boulevard Beco Fino. Bacana. Aí vou fazer voz e violão ali, então quem gosta de rock, música pop e as minhas músicas autorais, é só colar ali no Rocket, fica ali no Boulevard Beco Fino, a partir das 19h30 eu tô fazendo um som por lá. Aí no dia 31, na sexta, também vou fazer voz e violão sozinho ali no Bar do Té, na Alispina, que é ali logo atrás do McDonald's também, ali perto da 9. A partir das 20 horas também, vou fazer um som lá. E no sábado, aí com o Jonas Trio, a gente vai fazer aniversário do Rafa, nosso batera, a gente vai tocar no Botequim Isidoro. É muito legal, ali um pouco, quase atrás do Russo e do Retiro. Antigamente era Cantina Bertelli ali, eu não sei exatamente o nome da rua ali. Mas beirando aquele condomínio das Laranjeiras, atrás do Russo da Rua do Retiro, ali naquele condomínio. Continuando um pouquinho mais pra frente, quase na frente da Luquinha ali. É um barzinho ali, chama Botequim Isidoro. A gente vai fazer com o Jonas Trio. Subindo pra Barão de Tefé ali, né? Isso, é bem ali. Sim. Então a gente vai fazer o Jonas Trio ali no sabadão. Que horas? A partir das 20 horas. Ok, então são os mais próximos. Esses são os mais recentes. Parecer em um desses aí, já tô felizão já. E o site da banda? O site da banda, a gente tá no Face, né, com o Locomotron, procurar Locomotron com C e com M no final. O site é locomotron.com.br. E também o Jonas Trio tem página no Face também. E eu procurar lá André Bellini, que só me adicionar lá, a gente troca ideia com todo mundo. Eu comentei com o Léo, o Bellini, do sobrenome de vocês, é da família do Bellini, jogador da seleção, campeão em 58, 62, é da família, né? É tudo primo ali. Eu não sei da onde que é, mas meu pai já falou essa história uma vez. É um primo de longe. É que veio muito, né, Bellini pra cá na época dos italianos, da imigração e tal. Então a minha bisavó é italiana mesmo. Assim, eles vieram da Itália pra cá. E então tem Bellini espalhado. Até tem alguns que a gente nem tem em Jundiaí. Tem um dentista, parece que é Bellini, que é bem conhecido, que sempre me perguntam, mas eu não conheço ele. Então deve ser uma outra vertente da família aí. Mandar algum abraço pra alguém, algum recadinho aí? Mandar um abraço pra toda a galera que é fã do Locomotron, galera que me acompanha também, pro Rafa que tava ouvindo, meu batera. E pra vocês, agradecer o convite aí, Julião e Léo, um prazer participar aí, dar os meus pitacos de futebol, que eu também gosto bastante, falar do meu tricolor. Então, tamo junto, sempre que precisarem, me convidarem, estarei aí.
Bacana. Bom, abraço também pro seu pai, encontrei ele Meu no final pai, de semana. Ele falou. Disse que tá na escuta aí, um abraço pro Belinão, né? Que a gente fala. É, E é isso aí. Bom, mais uma então pra gente encerrar? bora. O que vem por aí? Vou mandar uma do segundo disco do Locomotron, é uma música que eu gosto bastante, também toco às vezes na carreira solo, uma música que eu fiz com o Gustavo Perry, um grande amigo meu. Essa música se chama Morena. Pô, essa daí é pra fechar, hein? Ela sabe bem como me tirar do sério, faz mistério só pra se divertir. Sem perder a graça, se perder disfarça, ela se faz ingênua e começa a agir. Morena, o que foi que te deu? Morena, o que foi que te deu? E eu acendo fogo daquele jeito que só eu sei fazer. Você me entrega o jogo, faz de conta que não era para acontecer. Morena, o que foi que te deu? Morena, o que foi que te deu? Que foi que te deu? E ela sabe bem como me tirar do sério e faz mistério só pra se divertir. Sem perder a graça, se perder disfarça, ela se faz de ingênua e começa a agir. Morena, o que foi que te deu? Morena, o que foi que te deu? 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 O que foi que te deu? 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 Que foi que te deu, morena? O que foi que te deu? Muito bem, ao som de Morena, Locomotron, nós vamos encerrando nossa participação de hoje. Agradecendo mais uma vez o Léo Cabral pela participação hoje aqui, o André, obrigado mais uma vez. Valeu. É isso aí, Rádio Esportes Mais, trazendo aqui então a presença do nosso amigo vocalista, presidente da banda Locomotron, para trazer a atração musical de hoje, e vem muito mais por aí. Lembrando a vocês, visite o nosso site www.radioesportesmais.com.br, acompanhe aí a nossa programação, no Facebook também, facebook.com/Rádio Esportes Mais. E aí a gente vai postando aí, nós vamos colocar reprise desse programa também no Facebook, no YouTube. A gente vai fazendo aí as nossas divulgações, fique atento. E lembrando você que na próxima segunda-feira, então, 19h30, mesmo horário, iniciando, e a gente vai trazer aí tudo que repercutiu no final de semana esportivo no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite para todos vocês. Nós continuaremos aqui com mais um pouquinho de música e daqui a pouco, então, finalizaremos. Muito obrigado. Rádio Esportes Mais é a sua voz na web.